Antes dos seminários, onde os cristãos aprendiam teologia? Gente boa e querida de Deus, está começando mais um Teologia para a Vida, FTCA Cast. E você já sabe, é um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. E esse é um espaço para a gente conversar sobre teologia, mas aquela que encontra a vida real no seu cotidiano. Quando ouvimos a palavra teologia, quase sempre imaginamos uma sala de aula, e ela acontece, obviamente. Livros sobre a mesa, um professor diante dos alunos, provas, trabalhos, diplomas, a biblioteca. E essa imagem, de fato, faz parte dessa realidade, mas a história da formação da teologia começou muito antes do surgimento daquilo que nós chamamos de seminários ou instituições teológicas. Durante séculos, o povo de Deus aprendeu, por exemplo, na casa, ouvindo histórias dos seus antepassados, participando das festas que existiam em Israel, convivendo com os profetas, frequentando sinagogas, escutando as escrituras. E Jesus formou seus discípulos enquanto caminhava pelas estradas, um chamado método peripatético, né? Ele entrava nas casas, sentava-se à mesa com as pessoas, atravessava as cidades, encontravam as pessoas onde elas estavam, na vida real. Os primeiros cristãos aprenderam teologias em comunidades, reunidas nos lares por meio das cartas dos apóstolos, da catequese, da oração, da celebração da ceia, da convivência, e com pessoas, inclusive, mais maduras que elas para passar esse processo. Depois vieram escolas, mosteiros, catedrais. Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui. Universidades, academias e, finalmente, surgem seminários e coisas do tipo. Essa história levanta uma questão importante para nós nesse nosso podcast hoje. O que significa, de fato, formar alguém teologicamente falando? Estamos falando apenas de transmissão de conhecimento? Ou estamos falando de formação de pessoas para serem capazes de compreender a fé e viver o Evangelho e servir a Deus no mundo? Para conversar sobre isso, e olha que tema bacana que nós temos aqui. Hoje eu recebo com muita alegria aqui um amigo, antes de mais nada, colega de caminhada, de coração, que é o professor Wander de Lara Proença, um profundo pesquisador, um historiador, pastor, teólogo, e que nós vamos conversar com ele sobre esse tema, e ele tem uma capacidade incrível e você vai perceber isso daqui a pouco. Wander, que alegria receber você aqui no FTCA Cast, nesse podcast tão bonito, e que privilégio ter você comigo aqui, Wander, hoje. Olá, Jorge, que prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, quero te parabenizar por essa série tão interessante, tão importante. Eu venho acompanhando esses programas anteriores. Bacana. Fico feliz por isso. Fico honrado de participar e contribuir aqui com esse tema que foi muito bem escolhido. Bacana, Wander, bacana. Você sabe o quanto eu admiro você e você sabe que isso não é da boca para fora, Obrigado. Nem porque nós estamos aqui no estúdio, é de coração, você sabe disso. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês quem é o Wander. O Wander, ele é um pastor presbiteriano, a longa data, também é formado em História e tem uma longa e linda formação em História aqui na Universidade Estadual de Londrina, onde ele é também professor ali. Ele atua como professor de História ali. Portanto, ele tem formação em Teologia, tem formação em História, e depois ele fez mestrado na área de História, fez doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o Wander é um pesquisador maravilhoso e aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana está conosco praticamente desde os primórdios, desde os primeiros dias, como nosso professor, como nosso historiador, e tem já vários livros e artigos publicados. Basta você depois aí entrar no currículo dele, no currículo Lattes, você vai ver que a ficha é grande, então você pode conhecê-lo um pouquinho mais. Então, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre a sua formação, Wander. Você pode ficar à vontade. Claro, não, obrigado por essa generosa aí apresentação.
E eu estava pensando nisso agora, Jorge. Acho que metade da minha vida eu vivi em seminário ou ligado à faculdade de teologia. Olha só. Não é? Porque foram 4 anos de formação em teologia. Aliás, eu vou entregar a nossa idade aqui, mas o Jorge foi meu professor. Professor de teologia, não é? No Seminário Presbiteriano Independente. E foram 4 anos ali. Depois fiz parte também do início da FTSA, já há 32 anos, Olha dando só. aulas de teologia no seminário. Então, mais da metade da minha vida vivida mesmo ou em seminário ou em faculdade de teologia, trabalhando com teologia. É muita história, né, Wander? Muita história. Então você vai perceber que o Wander tem muita competência e capacidade para falar sobre esse tema. E eu quero então, Wander, começar exatamente com o título do nosso podcast hoje, né? Antes dos seminários, Wander, onde é que as pessoas aprendiam teologia? Legal. Questão bem importante. Para isso, eu acho importante a gente lembrar quando é que surge a palavra seminário com essa aplicabilidade que a gente conhece hoje, como você bem descreveu aí há instantes. É uma palavra que surge no século XVI, durante o concílio chamado Concílio da Contra-Reforma, que é um concílio católico, que durou 18 anos, né? Uma reação católica à reforma protestante. E ali foi usado o termo seminário, que é um termo do latim, que se refere a viveiro de plantas. Então, esse é o sentido etimológico da palavra seminário. Viveiro de plantas é um local onde você prepara as sementes, faz os canteiros e depois vai semear essas sementes que germinaram. Então, em resumo, a palavra seminário é uma palavra moderna, né, do nosso tempo um pouco mais recente, e passou a ser aplicada, então, para esses lugares de formação, tanto no âmbito católico quanto protestante. Agora, a formação, o preparo vocacional, né, o conhecimento teológico, isso aconteceu ao longo do tempo, muito antes. A gente vai ver aqui exemplos daqui a pouquinho, lá do Antigo Testamento, com as chamadas escolas de profetas, por exemplo, vamos discutir um pouquinho esse tema, a formação que se dava, né, com as famílias hebraicas, em casa, nas festas, nas cerimônias, e aí seguindo pelo tempo, passando pelo o momento de Jesus, as primeiras comunidades. Em resumo, é isso, Jorge. A gente vai tentar fazer essa viagem aqui no tempo para mostrar como foi esse percurso antes da existência dos seminários como nós conhecemos hoje. Como a gente percebe hoje, né? Exatamente. Não, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas não têm noção disso, né, Wander? E pensa que o que é hoje sempre foi lá atrás. Não é bem assim, né? Isso. Então, nesse sentido, a pergunta histórica não é apenas onde havia uma escola, né? Mas como uma geração transmitia a fé de geração em geração. Isso. A gente poderia resumir a ideia mesmo da formação teológica como uma transmissão dessa fé. E aqueles que recebiam essa herança, esse legado, preservavam, mas acrescentavam outras questões de acordo com os novos temas, desafios, né, contextos. Então, a teologia, ao longo do tempo, ela precisou também responder às novas demandas que foram surgindo. Então, o povo de Deus, ao longo do tempo, fez teologia, preservou essa teologia, transmitiu essa teologia, que chegou até nós. Então, a nossa responsabilidade hoje é olhar também para o nosso tempo, nosso contexto, e a partir desse tempo, aí sim, pensar, né, nos princípios que nos foram legados, mas também naquilo que nós hoje precisamos atualizar para continuar fazendo a teologia relevante. E que vem nesse processo de transmissão de fé. Transmissão esse de fé. legado de transmissão de fé, que começa lá atrás deste Deus, inclusive, que diz que eu quero ser lembrado de geração em geração. Nessa transmissão de fé, a gente chega para conversar um pouco sobre isso agora. Exatamente, é isso que a gente vai ver agora. Que bacana. Pontuando alguns momentos históricos importantes, que eu espero compartilhar aqui com quem vai nos acompanhar, trazendo exemplos da história. Que lindo, vai ser muito bacana. Bom, o primeiro bloco, Wander, que eu quero trabalhar com você é a fé aprendida em casa e na comunidade. Já nesse processo de transmissão de fé, então, olhando lá para trás, onde que essa história começa, por exemplo, no Antigo Testamento? Isso. Vamos trazer alguns exemplos aqui importantes. No primeiro momento, devemos situar a formação religiosa, teológica, sagrada entre os hebreus, por exemplo, no âmbito da casa, da família. A casa. A casa. Lembrando lá Deuteronômio, que diz, olha, os pais vão transmitir aos filhos, os filhos vão transmitir para os netos, e assim, de geração em geração. Ou seja, nós estamos falando de uma cultura oral, oralizada.
em que se transmitia a partir do convívio, das reuniões familiares, das festas e celebrações, né? A gente vai falar um pouco disso também. Vamos pegar o caso da Páscoa, que é um grande acontecimento na tradição hebraica, celebrando ali a saída do povo hebreu, da escravidão no Egito. O cerimonial da Páscoa era familiar. Então, assentados ao redor de uma mesa, né, o pai, a mãe, os filhos, relembravam essa história. E havia ali um trabalho didático, porque o filho mais velho perguntava, né, ao pai o que significa, né, essas ervas amargas, esse pão sem fermento, esse cordeiro. E aí, né, o pai relembrava e contava essa história, essa memória. Então, durante gerações, houve a transmissão da fé dessa maneira. Que bacana casa. Isso, né? Ou seja, a casa, a família, né, Wander? Olha que lindo, como uma comunidade teológica pedagógica. Pedagógica, né? No ambiente ali do cotidiano. Você traz a fé, a espiritualidade para a vivência. Olha que lindo isso. E que desafio para nós hoje, né? Muito. Fazer com que as nossas casas sejam também esse ambiente teológico, esse ambiente pedagógico para os nossos filhos, né? Exatamente. É um componente extremamente importante, que é o da transmissão oral, que é o ensinamento também que se dava pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho, né, dessa família constituída. A gente, claro, hoje tem os livros do Antigo Testamento já compilados, canonizados. A gente pega 39 livros do Antigo Testamento, por exemplo, prontos. Hoje está mais fácil. Mas, para que esses textos pudessem ser elaborados, há um longo período de transmissão oral. A redação mesmo dos textos, como a gente conhece hoje, ela só vai acontecer na época de Salomão, quando ele cria, né, as escolas de escribas que vão transformar em texto, em livro, todo aquele legado da memória e da tradição oral. Então, é um ensinamento bonito, familiar, pedagógico, passado de geração em geração. Que legal. E nesse contexto também, né, ainda do Antigo Testamento, né, Wander, tem as chamadas Escola dos Profetas, não é isso? A Escola dos Profetas, que a gente poderia dizer assim que seriam mais ou menos como os, entre aspas, os seminários daquele tempo? Muito importante essa questão. A gente tem, assim, exemplos, né, nos livros de Reis, de Samuel, de profetas, como Elias e Eliseu, que tinham discípulos, digamos, tinham seguidores que estavam com eles, caminhavam e aprendiam com o profeta mais velho, mais experimentado, o que era a profecia, o ensino, aquela atuação. Então, essas escolas de profetas que aparecem, né, no Antigo Testamento têm essa função de um profeta experimentado transmitir a um profeta mais novo essa sucessão. Isso vai acontecer em Israel. O caso também de Samuel, que vai conviver com o sacerdote Eli no templo, ainda muito menino, ainda muito pequeno. Agora, claro que a gente não deve imaginar que eram escolas tão formalizadas como a gente imagina hoje. Eram casas onde esses profetas hospedavam esses novos, aprendiam com eles, percebiam essa relação da espiritualidade e a partir dali passavam, né, a atuar, especialmente depois que esse profeta morria, havia sempre uma sucessão e uma continuidade. Uma coisa importante ainda, Jorge, do Antigo Testamento que eu queria fixar, como o povo hebreu foi um povo nômade, né? A palavra hebreu significa nômade, povo de pastoreio, né? Os rabirus, os rabirus, né? Circulavam, eles tiveram um papel muito importante no mundo antigo de transmissão dessa fé monoteísta, dessa fé num Deus único. Então, no âmbito da família, essas crianças eram ensinadas sobre esse único Deus. Os profetas tinham trabalho sempre importante de lembrar o povo sobre esse Deus único, o Deus de Israel, né, o Deus Yahvé, e todas as tradições que foram se formando. Então, as escolas de profetas e a formação desses líderes segue esse caminho de zelo, de cuidado, de observância depois também, claro, da lei, dos ensinamentos que vieram, de fidelidade a esse Deus único. Porque esse é o centro, né? Eu poderia dizer que essa questão do monoteísmo, né? Sim. Um único Deus, né, Yahvé, era o centro dessa transmissão de conhecimento, porque errando aí ou não levando em conta
essa fundamentação, tudo mais comprometia a transmissão da fé, né? E foi exatamente a grande crítica que o próprio Deus fez o tempo todo por meio dos profetas, quando Israel se adulterava com outros deuses de outras nações e se misturava, né? Perfeito, porque nessas andanças e peregrinações, eles tinham muito contato com outras divindades, outras crenças. É interessante olhar pela história, né? De todos os povos antigos, todas as civilizações mais longevas que nós temos no tempo, são civilizações politeístas, que creem em muitos deuses, muitas divindades. O povo hebreu é um povo diferente, é o único povo que mantém essa fé monoteísta. Claro, em dados momentos é também tentado, como você bem disse, a seguir um outro Deus, a se aproximar de uma outra crença, e aí os profetas, os líderes, tinham a tarefa de reconduzir esse povo, de fazer as advertências e manter essa fidelidade ao Deus, né, a esse Deus único. E uma coisa importante, Jorge, ainda nesse cenário do Antigo Testamento, é a aparição da sinagoga. Porque a palavra sinagoga significa casa do livro, casa da lei, né? É um local onde você vai instruir, formar aquilo que é muito valioso do ponto de vista da identidade, da fé e do culto entre os hebreus. As sinagogas, historicamente, elas surgem no período do exílio babilônico, né? Lembrando que os judeus foram levados para o cativeiro. 70 anos o cativeiro babilônico. Perfeito. Né? E depois que termina o cativeiro, claro, eles não têm mais acesso ao templo, o templo estava destruído durante esse tempo de cativeiro, e aí surge a ideia de se criar uma sinagoga. A sinagoga é um local que vai substituir em parte o templo. A sinagoga tem três principais funções, né? É um lugar onde você vai ler a lei, vai ouvir sobre Deus, né? É um lugar onde você vai praticar a solidariedade, o auxílio comunitário entre o povo hebreu, entre as famílias, né, socorrendo viúvas, idosos, órfãos. E a terceira função da sinagoga era a educação, é o ensino da criança. Então, toda a sinagoga, para funcionar, tinha um ancião, que é o líder espiritual, responsável pela leitura da lei. Tem um administrador que recolhe as ofertas, as doações para fazer assistência social àqueles que precisavam. E tem um educador, tem um pedagogo, um professor, que cuidava, né, do ensinamento dessas crianças. Então, na trajetória do povo hebreu pelo Antigo Testamento, as sinagogas vão ter esse papel importante de manter essa tradição, essa fé e essa identidade de um povo de fé monoteísta, né? E as sinagogas, elas ajudaram a fixar duas coisas muito importantes entre os povos antigos. Essa fé monoteísta, em um só Deus, e também, depois do exílio, o anúncio da vinda de um Messias. A ideia de que viria um futuro rei para governar, aquela ideia messiânica que começa a se espalhar entre os hebreus depois do período do exílio babilônico. Ela teve um papel fundamental. Fundamental. Né? Especialmente porque estava numa terra estranha. Né? Estranha. Né? Dos babilônicos. E mesmo depois que eles saem, Jorge, nós temos dados históricos, nós temos praticamente 2/3 ainda de judeus vivendo na diáspora, na dispersão. Eles não voltam, em grande maioria, mais para Israel. Né? Voltam Esdras, Neemias, reconstrói o templo, mura, as cidades, mas apenas 1/3 praticamente vai viver na terra da Palestina. Então nós temos uma grande população de judeus espalhada. Só para exemplificar, nos dias de Jesus eram 5,5 milhões de judeus aproximadamente. Muita gente. 5,5 milhões. Desse total, apenas 1/3 vivia na Palestina. Uma boa parte foi para Samaria, né? Exatamente. Se espalharam, formavam comunidades judaicas fora do território de Israel. E as sinagogas são centenas e centenas de sinagogas, terão esse papel de preservar essa tradição. Essa identidade. Identidade e essa fé monoteísta. Bacana. E agora há pouco mesmo você falou sobre o Messias, né? Então você já nos preparou para o nosso segundo bloco, que também é um bloco muito bonito, que é Jesus e a teologia aprendida no caminho. Isso. Esse Jesus, né, Wander, que muitas vezes as pessoas talvez nem saibam que ele também vem dessa tradição, dessa escola de profetas, não é isso? Onde, então, Jesus aprendeu as Escrituras, Wander? Legal, uma questão bem importante, né? Onde Jesus aprendeu. A gente poderia pontuar aqui pelo menos 3 espaços, 3 lugares dessa formação de Jesus. Vamos lembrar, né, da sua humanidade, né? Ele é uma criança que vai se desenvolver como outras crianças, que vai ter que aprender a ler, aprender a escrever, né? Às vezes a gente acha que Jesus já nasceu sabendo prontinho, tudo. Né? Mas há um trabalho importante aí. O primeiro lugar de formação de Jesus
é o ambiente da família, Olha a aí. própria família. De novo a casa aparece. De novo a casa. E aí, Maria, José, claro, que estão mais próximos a ele, terão um papel muito importante. Existe uma literatura não canônica, não canonizada, como parte do Novo Testamento, mas que foi muito importante no mundo antigo. Essa literatura, ela traz detalhes da vida de Jesus, da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da relação dele com José, Maria, depois seus irmãos, e traz informações históricas que nos ajudam a interpretar um pouco melhor quem foi essa criança que aprendeu. E num desses relatos muito interessantes, Maria, né, o livro que conta a história de Maria, ela registra que ele foi enviado para a sinagoga, para também, como qualquer criança, aprender a ler, escrever, né, com o professor da sinagoga, mas que, assim, num curtíssimo tempo, o professor já devolveu o menino para a família, dizendo, olha, ele já terminou tudo. Ele não precisa mais vir, ele já venceu essa etapa, porque, de fato, ele se superava, né, em relação às demais crianças. Wanderan, antes de seguir, que literatura era essa? A gente tem, por exemplo, a história de José e Maria, tem um outro livro chamado José o Carpinteiro. Literaturas, nós temos aí uma dezena, né, pelo menos, de literaturas que circularam nas primeiras comunidades cristãs, trazendo mais detalhes sobre a vida dele, a história dele, que nós não conhecemos pelos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos canônicos trazem Jesus ao nascer, que depois é circuncidado, depois aos 12 anos ele vai ao templo com José e Maria para a festa. Muito sucinto. E depois só retorna aos 30 anos, quando ele é batizado por João Batista. Então, daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco, né, no item seguinte, o que aconteceu com Jesus nesse tempo da vida dele, dos 12 aos 30, por exemplo. Onde ele esteve, o que ele fez, o que ele ensinou, porque eu acho que historicamente isso, né, ajuda a gente a entender, né, como foi o caminho dele. Então, assim, o primeiro lugar da formação dele é a família. O texto bíblico diz, Maria guardava essas coisas no coração, né? Observando o filho, o comportamento dele, as perguntas que ele trazia, os diálogos que ele mesmo, né, provocava na conversa com a mãe e o pai. Um outro lugar da formação dele, eu citei já também, é a sinagoga. Havia uma sinagoga em Nazaré. Nazaré é um lugar ainda muito simples, modesto naquele contexto, né, com algumas dezenas de casas, talvez 40, 50 casas. É um vilarejo. De pescadores, de camponeses. Ele cresceu ali, mas tinha uma sinagoga. E ele frequentou esse lugar. Ele, né, esteve lá, ouvia também as instruções, foi ali educado, como eu acabei de relatar. Mas aí vem, Jorge, então, um outro lugar de formação dele que vai ser bem marcante para o exercício ministerial. E aí nós temos que voltar um pouquinho na história para entender o surgimento de uma comunidade no deserto chamada comunidade de Qumran. Muito famosa. Também chamada de essênios, né, os que moravam ali. Essa comunidade surge por volta do ano 150 a.C., depois da Guerra dos Macabeus, em que um grupo, discordando de algumas práticas do templo, decide ir para o deserto e viver a esperança da fé messiânica no deserto. Essa comunidade que vai para o deserto cria um modo de vida comunitário, ali uma espiritualidade muito intensa. Ali eles desenvolveram ministérios de acolhimento a idosos, viúvas, desvalidos, órfãos. Uma comunidade que praticava uma fé apocalíptica, messiânica, que anunciava a chegada iminente de um novo reino, que é o reino do Messias. Então era uma comunidade de espera pelo Messias. Mas dentro da comunidade, historicamente isso vem sendo estudado, teria existido uma casa de profetas, de formação de profetas. Olha aí. Para anunciar a chegada do Messias. Então eles selecionavam algumas crianças ou jovens que se consideravam preparados para a profecia e recebiam toda uma formação ali na tradição dos antigos profetas, na autoridade dos antigos profetas. E eles tinham um rito muito marcante de ordenação de um novo profeta. Então, aos 30 anos, ao completar 30 anos, esse profeta era purificado com água por um rito de batismo. Em seguida era ungido com óleo para receber a autoridade de um antigo profeta. Em seguida ia para o deserto para orar e jejuar por semanas, dias ou semanas. E finalmente ele poderia então iniciar as suas pregações. Se a gente olhar para Jesus, ele vai exatamente aos 30 anos passar por esse rito. É um rito
exatamente o que aconteceu com Jesus, ipsis literis. Ele vai purificado, João Batista, que já é um profeta, que prega ali. Batiza. Né? A história revela que João Batista certamente foi adotado por aquela comunidade quando era menino ainda, né? Porque ele era filho de Isabel e Zacarias, idosos. Ele ficou órfão muito cedo e ele foi adotado por essa comunidade do deserto. A alimentação dele, né, as vestimentas, o modo de vida que ele tem, descrito no Evangelho, inclusive, é exatamente o que os essênios ensinavam para os futuros profetas. Então, João Batista é um exemplo de um profeta formado dentro dessa comunidade, nessa teologia apocalíptica. E é João Batista que vai ordenar Jesus nesse ato aos 30 anos. Então, o batismo de Jesus aos 30 anos não é um batismo de arrependimento, de conversão, como a gente imagina hoje. Exatamente. É um batismo de ordenação ministerial para a profecia, para o exercício da profecia. De empoderamento para isso e para realizar a missão do Pai no mundo. Exatamente, de reconhecimento público. Por quê? Porque os judeus exigiam, né? Vamos fazer aqui uma pontuação histórica importante. Nos dias de Jesus existiam 3 lugares de formação, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nisso, para um líder religioso. 3 lugares de formação teológica, vamos dizer assim, né? mais formalizada. No templo existiam 2 escolas, a dos fariseus, que formavam os escribas, doutores da lei, intérpretes da lei. A escola dos saduceus, que formava os sacerdotes, os liturgistas, os músicos, que iam cuidar do culto, do rito e das cerimônias. E havia uma terceira escola, que nasceu no deserto, que era a escola de profetas, que, né, tinha a função de preparar os futuros profetas que viriam anunciar a chegada do Messias. Pois bem, Jesus, durante essa fase da vida dele, dos 12 aos 30 anos, ele teve que fazer uma escolha. Qual escola de teologia eu vou buscar para a minha formação, para o meu reconhecimento público? Ele tinha os saduceus, ele tinha os fariseus e ele tinha o deserto. E muito provavelmente escolheu o deserto. Como é que a gente sabe disso? Pelos relatos que a gente acabou de ver e também por um episódio muito interessante quando ele visita o templo de Jerusalém e lá ele vira as mesas, né, faz uma crítica aos cambistas e aí há uma pergunta feita a ele. Com que autoridade você faz essas coisas? Em outras palavras, você está credenciado para fazer isso aqui? Você não é um fariseu, você não é um saduceu. Quem te deu o credenciamento? Mostre o diploma da sua formação. Mostre o diploma, exatamente. E aí Jesus, ele tem uma resposta, tem uma retórica, uma resposta em forma de uma retórica. Ele diz assim, o batismo de João era do céu ou era da terra? E aí todos se calaram. Ou seja, a autoridade dele vinha do credenciamento que os essênios, a escola do deserto, havia dado a ele. Nossa, isso ou é muito seja, lindo, né? eu estou formado, eu estou preparado. Está aqui o meu diploma. Né? Eu estou credenciado para exercer isso. E isso é muito interessante. Quer dizer, Jesus não usurpou a lei, ele veio cumprir a lei. Ele não transgrediu as normas. Né? Ele atuou dentro de um critério. Então, é por isso que Jesus, no seu ministério, ele atua como um profeta. Ele mesmo diz, Jerusalém que matas os profetas que te são enviados. Então a formação teológica dele, fechando aqui a questão, é uma formação para a profecia. E nesse tempo dos 12 aos 30 anos, que a gente pouco sabe, muito provavelmente ele teve contato com essa comunidade do deserto. Passou um tempo lá. Por quê? Porque em 1947 foram encontrados manuscritos do Mar Morto. Que são livros, centenas de livros guardados em jarros de barro, que foram traduzidos, e aí a descoberta de que eram literaturas dessa comunidade do deserto. Olha só. E por meio dessa literatura é que nós descobrimos esse rito que acabamos agora... Esses detalhes todos. Esses detalhes. E um outro ponto interessante num dos livros do deserto, a referência de que entre eles viveu um homem chamado Mestre da Justiça, que era mais sábio do que Salomão. Olha só. Mais sábio do que Salomão. E que ensinou a eles as grandes verdades do reino de Deus que estava chegando. Que lindo, né? É por isso que João Batista depois vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. É ele que vocês vão seguir. E ele é maior. A partir de agora é com ele que vocês vão caminhar. Nossa, que história linda, né, Wander? Importantíssimo. Wander, antes da gente seguir, falar um pouquinho, então, num próximo passo, sobre como é que Jesus formou seus discípulos, eu queria falar uma coisa muito interessante aqui para nós. Você que está participando e nos ouvindo, certamente já ouviu dizer, para desvalorizar o papel da teologia, para enfatizar outras coisas, dizendo que, para que fazer teologia? Jesus não estudou teologia,
Quantas vezes você já não ouviu isso por aí para dizer o seguinte: você não precisa mais ir a uma casa dos profetas, a uma casa de formação, para ter um avanço teológico na sua vida, porque se o próprio Jesus não teve, por que é que nós não precisamos? E hoje, escutando o professor Wander, você está percebendo que isso é uma mentira. Né, que Jesus, ele estudou teologia, ele participou de um processo de formação, inclusive para que ele tivesse essa autoridade, esse credenciamento para fazer o que ele está fazendo, né? Então, não é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, Wander, dessa desvalorização hoje da teologia, tendo como base dizendo que Jesus não estudou teologia? Exatamente, Jorge. Não, você foi muito, muito preciso no que você acabou de dizer. Daí a importância do conhecimento histórico, para a gente entender a vida de Jesus até os 30 anos, que é um período de formação, de preparo, porque a gente às vezes imagina, né, por que ele foi batizado só com 30 anos? Por que não foi batizado com 29? Porque a lei determinava que todo líder espiritual que fosse exercer em Israel naqueles dias, qualquer função, como sacerdote, como um rabino, como um profeta, teria que ter 30 anos. Então Jesus espera até os 30 anos para cumprir a lei, e nesse tempo ele certamente teve contato com essa comunidade do deserto, com essa escola de profetas, e ao atender às exigências da lei, ele vai então se credenciar para poder atuar e ter, né, legitimidade, para não ser questionado: olha, você está fazendo isso aqui, mas você não está credenciado. Ele responde, diz: eu fui credenciado pelo batismo de João Batista. Olha só que coisa linda, né? Isso muda muita coisa, né? Então eu poderia parafrasear Jesus e dizer o seguinte, quando ele disse: errais por não conhecer as Escrituras. E esses que dizem que a teologia não serve para muita coisa, errais por não conhecer a história. Exatamente. Né, exatamente. O conhecimento histórico, ele é libertador. Ele é libertador. Né? Depois, uma pessoa que escuta o que você acabou de dizer e dizer que Jesus não estava teologia, ela vai passar vergonha. Ela vai passar vergonha aí fora, porque por não entender todo esse processo da própria formação de Jesus e dessas casas de profetas e da formação, né, Wander? Tá bom, então agora vamos dar uma olhadinha, Wander, com você. Uma vez que a gente entendeu esse processo formativo, teológico da vida de Jesus, como que ele então agora pega isso naquela ideia da transmissão da fé que vem vindo lá desde o Antigo Testamento e faz isso agora com esses novos discípulos que ele vai formando? Interessante, né? Jesus, ele dá alguns passos importantes para criar uma escola de formação desses 12. Então, primeiro ele chama 12, e é muito interessante, porque ele escolhe não necessariamente aqueles que eram mais bem preparados, mais qualificados, né? Ele começa chamando pescadores, alguns dos quais nem sabiam ler muito bem, né? O caso de Pedro, que mal talvez soubesse assinar, escrever. Pescadores, os que moravam na Galileia naquele tempo também experimentavam rejeições sociais, estigmas. Então, ele já surpreende aí, né? Chamando quem talvez fosse menos credenciado, aparentemente, para estudar e aprender com ele. Na periferia da vida. Na periferia da vida. Então, esse é um primeiro ponto interessante, né? Os 12 que ele chama. Chama publicano, né? No caso é Mateus, Levi. Chama aqueles que estavam envolvidos, inclusive, com movimentações sociais, o caso dos zelotes, que também eram um movimento muito polêmico naqueles dias, porque eles tinham um engajamento político, esperavam a libertação de Israel. Vamos lembrar dos nomes deles, né? Um deles é chamado Simão o Zelote. O Zelote. Os filhos do Trovão também é uma alusão ao barulho que eles faziam nas ruas, né, pedindo justiça, pedindo o fim do domínio romano. Então, apelidados de filhos do trovão. Enfim, então Jesus ele chama um grupo bastante diversificado e passa a caminhar com eles durante 3 anos. Então, a formação dele é uma formação no caminho, né, na caminhada, para estarem com ele. E chama muita atenção a pedagogia que ele usa, né? E Jesus é um grande pedagogo. Aliás, tem um livro chamado A Pedagogia de Jesus, que é muito interessante. E a sala de aula dele vai incluir exatamente a estrada, né, a mesa, o barco, a montanha. Ele observa o semeador,
Ele conta as histórias do povo, as parábolas. Parábolas da realidade, da vida, né? Do dia a dia, do tempo, correto, da agricultura, né? Exato. É uma paisagem bastante rural que ele usa. Fala dos pássaros, dos lírios, né? E ele foi ensinando assim. Mas depois também andando pelas cidades e vilarejos, lidando com aquelas realidades. E Jesus interpretava a lei, discutia temas importantes sobre os profetas, sobre os salmos. Muitas vezes ele foi inquirido, até mesmo pelos fariseus, acerca de vários temas. Ele estava sempre pronto para responder e debater com os discípulos, né, sobre questões que envolviam o dinheiro, o poder, o perdão, justiça, né, o sofrimento, o futuro. É muito interessante que Jesus ele faz teologia, ele ensina também ali no cotidiano, como é o caso da mulher samaritana. Né? Ele conversa com ela, aí depois ele se revela a ela, ensina coisas sobre o culto, sobre a fé, sobre o Messias, o lugar da adoração. E aí os discípulos chegam, ficam assim, né, admirados com aquilo, e aí ele passa então a ensinar a eles que o reino de Deus estava chegando para todos, inclusive para os samaritanos. Né? Na parábola do samaritano, também que ele conta na história daquele homem, quando ele é interpelado por um mestre da lei. Então, Jesus ele tem um grupo, caminha com esse grupo por 3 anos e usa uma pedagogia da vida, né, e forma esses discípulos. E aí, Jorge, um parênteses muito interessante para fechar essa questão. Quando Saulo mais tarde se converte, e ele será também, né, incluído no grupo apostólico, ele é um 13º apóstolo, chamado fora de época, ele mesmo diz. A gente às vezes lê o Novo Testamento e não percebe, mas sutilmente ali em Gálatas 1, 17, 18, Paulo diz que ao se converter no caminho de Damasco, ele fica ali por uns dias cego, depois Ananias ora por ele, se recupera, e aí ele parte para o deserto da Arábia. 2 anos, né? Ele fica lá, e daí 3 anos depois ele sobe a Jerusalém. Né? Então por 3 anos, 2 ou 3 anos ele vai ter um tempo nesse deserto da Arábia e só depois ele vai subir para se apresentar aos apóstolos. A questão é, o que Paulo foi fazer nesse deserto da Arábia? O que havia no deserto da Arábia? E aí a história de novo vai nos ajudar. Porque aquela mesma comunidade de Qumran, dos essênios, do Mar Morto, havia criado outras 2 extensões, outras 2 filiais, vamos dizer assim. Uma no deserto do Egito, na região cópita, e outra no deserto da Arábia, onde havia também uma comunidade apocalíptica que esperava o Messias. Evidências históricas mostram que provavelmente essas comunidades de essênios se converteram depois a Jesus. E vão se tornar comunidades cristãs. Então é muito provável que Saulo então, tenha ido ao deserto, passar um tempo ali de convívio com aquela comunidade, para rever toda a sua teologia. Por quê? Porque ele foi formado na teologia dos fariseus. Vamos lembrar o jovem Saulo, que com 18 anos de idade sai de Tarsis, vai para Jerusalém estudar com a escola dos fariseus. E ele disse que ele era fariseu dos fariseus. Dos fariseus. O grandão, né? Estudou com o grande mestre Gamaliel. E aí, pensando no jovem Saulo, é muito interessante, né? Eu acabei de dizer que existiam 3 escolas de formação em Israel naqueles dias. Então, imaginemos o jovem Saulo lá em Tarsis, na Turquia, dizendo, olha, agora eu vou estudar, vou me preparar para ser um líder espiritual. Ele tinha 3 opções. Ele poderia ter escolhido a escola do deserto, onde Jesus foi, onde estava João Batista. Poderia ter escolhido a escola dos saduceus ou a dos fariseus. E ele escolheu dos fariseus, para ser um doutor da lei. O livro de Atos diz que Saulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém. O livro de Atos diz isso. Então ele é um estudante que tem 18 anos, chega em Jerusalém, mora com a irmã e estuda nessa escola do farisaísmo. Estuda por 10 anos. Ele precisaria chegar a mais 2 para poder atuar de fato, com 30 anos de idade. Então, dos 18 aos 28, ele estuda com os fariseus, nessa teologia, nessa escola farisaica, se preparando para ser um doutor da lei, o que ele passaria a exercer depois dos 30 anos de idade. Só que aconteceu aí o caminho de Damasco. Quando ele tem 28 anos, já se preparando para o estágio final do seu curso. Ganhar credencial. Ganhar credencial. Ser aceito posteriormente, quem sabe, como membro do Sinédrio, que é a Suprema Corte, formada por fariseus. Ele vai perseguir os cristãos na região de Damasco, e aí no caminho
se encontra com Jesus, se converte, e a vida dele muda completamente. Olha só. Então agora ele teria que rever sua teologia. O que ele faz? Ele vai para o deserto para rever sua teologia. Por quê? Porque os fariseus eles condenavam pessoas que tinham algum tipo de doença, de enfermidade, como pessoas castigadas por Deus. Condenavam pessoas mais pobres, porque também eram classificadas como pessoas que Deus não abençoou, e assim por diante. E a comunidade do deserto era uma comunidade que acolhia essas pessoas, socorria essa gente. Então, a ida de Paulo ao deserto significa ir conviver com aqueles desvalidos, com aqueles que a sua teologia um dia condenou, mas que agora ele precisa rever aos olhos da nova revelação em Cristo. Que lindo tudo isso, né? Muito importante. Nossa. E também um detalhe, né? Aí, Jesus formou seus discípulos por 3 anos. Saulo também será formado por 3 anos, para daí iniciar, né, as suas primeiras pregações, para ser também um apóstolo igual aos demais. Que bacana, né, Wander? Pegando um pouquinho da linha que eu comentei agora um pouquinho atrás, de que as pessoas falam, né, que se Jesus não estudou teologia, né, então para que a gente precisa estudar? Nessa linha, alguém ainda poderia até dizer assim, né, para que, se Jesus então treinou seus discípulos, andando com eles na vida, caminhando, contando as histórias, pegando as situações e realidades, né, alguém poderia dizer, então também não precisa instituição teológica, não precisa seminário, para que a necessidade das salas, né, são desnecessárias. E aí, Wander, o que é que você responderia? Jesus, ele se utiliza de estratégias de formação, como a gente viu há pouco, né, por meio das questões cotidianas, para as realidades sociais que ele enfrentava, diante das perguntas que eram feitas a ele. Mas ele não abriu mão da formação, né? São 3 anos de formação. Ele não quis ficar fixo num único lugar, né? Numa casa, digamos assim, como a gente poderia imaginar hoje, um local afastado, isolado. Os essênios estavam mais isolados da sociedade no deserto. Jesus propõe a saída, né, do deserto e a ida para as cidades, para os vilarejos. É uma teologia que tem que vir para, né, o meio do povo, para conviver com as pessoas. Então, acho que fica para nós de Jesus, enquanto um professor, um educador e um formador, primeira preocupação em informar bem. Segundo, em trazer reflexões extremamente profundas. Quem observa o que ele responde diante das perguntas que são feitas é um profundo conhecedor dos profetas, da lei. E ele, assim, ele vai valorizar, né, a formação fora de um ambiente de sala assim, mais formal, mas de uma teologia voltada para a vida. E hoje, Jorge, quando a gente pensa em teologia nos ambientes de seminários e faculdades, aí eu vou citar a própria FTCA como uma referência, a nossa teologia não está desconectada da vida. Os que vêm fazer teologia conosco aqui, seja de forma presencial ou na modalidade online, eles vêm se preparar para a teologia da vida. Nosso slogan sempre foi preparando vidas para servir o reino. O que é, inclusive, Wander, se você me permite, o slogan do nosso podcast. Olha, exatamente. Teologia exatamente. Para a vida. Para a vida. Isso que a gente está querendo mesmo. Está exatamente fazendo. Então, o tempo que um estudante passa aqui conosco, 3 anos ou 4 para uma pós-graduação. Que, coincidentemente falando, é o mesmo tempo que Jesus gastou com os discípulos. Né? 3 anos 3 lá, anos. 3,5, dependendo aí, né? Exatamente. E não desconectar da vida. Porque quem estuda conosco aqui sabe disso. A FTCA tem como uma referência na sua trajetória fazer teologia com a igreja e para a igreja. Nunca uma teologia divorciada, né, isolada, afastada. Pelo contrário, aquilo que os nossos estudantes hoje pesquisam, produzem, se a gente pegar o nosso mestrado profissional... Exatamente isso. Os profissionais que têm vindo estudar conosco de diferentes áreas, a área da saúde, da psicologia, da educação... Os projetos, os produtos que são elaborados aqui como trabalho de conclusão são todos para intervenção na realidade, voltados à criança, né, fragilizada, ao necessitado, aos projetos sociais, às comunidades terapêuticas. É o trabalho de capelania em hospitais, em presídios. Só para você ter uma ideia, no podcast anterior, que aliás você pode ouvir, que foi muito lindo, é de um estudante que passou pela internação na FEBEM, uma vida
assim, muito dura e pesada lá no passado, e que depois de tudo isso, ele estudou teologia, está fazendo o nosso mestrado para uma casa de assistência e de cuidado com as crianças em situação de vulnerabilidade. É isso que ele está pesquisando. Só para dar um exemplo concreto do que você está falando. Exatamente. E aí, quem está nos acompanhando, nós temos no nosso portal da FTSA, se você, quem nos acompanha, acessar lá, entrar lá no item mestrado, a gente vai ter lá a lista já de trabalhos produzidos como TCC, são dezenas, propondo ações práticas, concretas, para a vida, como você acabou de exemplificar. Então, assim, resumindo, hoje vir fazer teologia na FTSA é vir se preparar para essa vida cotidiana, para você atuar em termos profissionais, participando de trabalhos e projetos que a própria comunidade local desenvolve, é a teologia no espaço público, é a teologia fazendo intervenções para mudar realidades. Então, o que Jesus fez foi isso. Foi isso. E nós hoje, claro, estamos aqui dentro de uma estrutura com mais recursos, com mais tecnologia, com mais disponibilidade de acervos, como é a nossa biblioteca gigantesca, para que esse estudante em 3 anos traga a vida, né, que ele já tem em termos de formação, de espiritualidade, e daqui se prepare, se qualifique para sair e atuar. Isso também nos prepara, então, Wander, nessa sua boa colocação, para pensar agora de um pouquinho mais estruturado, né? Então, Jesus, digamos assim, ele depois da sua ascensão, ele, né, volta ao Pai, e aí como é que fica, então, agora a formação teológica dessa igreja antiga, né? Como é que isso daí aconteceu após a partida de Jesus, Wander? Porque aí a gente agora está seguindo a história, né? A gente está vindo do Antigo Testamento, da casa dos profetas, etc. Chegamos em Jesus e depois ele volta ao Pai. E o que acontece agora com a formação teológica desse movimento? Excelente questão, Jorge. Então vamos pontuar alguns exemplos aqui para quem nos acompanha. Primeiro, que essa formação continua existindo nas casas. Olha, as casas sempre aparecem, né, Wander? Continuam sendo muito importantes. Por quê? Só. Porque dentro do contexto ali nascente do cristianismo, os primeiros cristãos não vão construir templos, eles não terão um local, eles vão usar as casas, que vão ser chamadas de eclésias, são igrejas domésticas, dos lares, onde se reúnem algumas famílias para orar, para cantar, para ouvir testemunhos, para aprender pela tradição oral. Então nós temos aqui, por uns 30 anos, aquilo que se chama de transmissão oral sobre Jesus. E isso está muito claro em Atos dos Apóstolos, muito, né, Wander? Claro. E especialmente quando Paulo dizia a igreja que se reúne em sua casa. Ali você tem, né, casas que hospedam comunidades. Então você tem uma cidade de porte médio grande, que você tem dezenas e dezenas de eclésias espalhadas. E prevalece aí a transmissão oral. Se a gente pegar o caso do primeiro evangelho que foi escrito, que foi Marcos, provavelmente, pelo ano 65. Então, entre a morte de Jesus no ano 34 e o primeiro evangelho ser escrito em 35, nós temos 30 anos em que o evangelho foi transmitido de forma oralizada. Então, se preservou essa tradição e aí havia um ensinamento. Os apóstolos disseminaram estas mensagens que haviam aprendido de Jesus. Formaram outros líderes que iriam replicar, repassar essas mesmas mensagens. E aí houve o quê? Um espalhamento disso por meio das eclésias. Então, o primeiro ambiente de ensino, de manutenção e transmissão dessa teologia é a casa. É muito interessante também, tem um texto em Atos 18 que menciona Priscila e Áquila. Um episódio com Apolo, né, que conhecia apenas parcialmente o caminho do Senhor. O texto diz muito Atos. Bonito isso. E o que Priscila e Áquila fazem? Né? Que eles já eram líderes experimentados, já tinham, né, uma caminhada com Paulo. Eles acolhem Apolo, né, na sua casa e passam ali a ministrar conhecimentos novos a ele, né, formá-lo melhor para o exercício da atividade. E as eclésias, elas tinham os presbíteros, os líderes espirituais, que normalmente presidiam, cuidavam dessas reuniões. O presbítero é o que substitui o antigo ancião na sinagoga. Então a sinagoga tinha o ancião. As eclésias cristãs terão agora o presbítero, o episcopo. Chamado de episcopos, Episcopos. Né? Um outro exemplo também, eu acho que é importante desse período pós-Jesus aí, é
o surgimento das escolas apostólicas. Nós temos pelo menos 3 escolas apostólicas importantes, com 3 lideranças também muito reconhecidas. A primeira, em Jerusalém, onde está a chamada escola mais judaizante, liderada por Pedro, né, por Tiago, irmão de Jesus, chamado irmão do Senhor, que é uma escola que vai manter mais costumes judaicos, tentar conciliar a fé cristã com a tradição judaica, o modo de vida, a espiritualidade, os costumes de vida, enfim. E vão produzir textos, né? Os textos de Pedro, a carta de Judas, Tiago, são exemplos da produção teológica dessa escola de Jerusalém, que é uma referência. Vamos lembrar que o primeiro concílio que a igreja fez foi em Jerusalém. Compareceram lá líderes, pessoas que vieram para ouvir as instruções e a formação que os apóstolos preservavam ali. Mas há uma segunda escola importante, que é a escola joanina, com João apóstolo, que se estabelece na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Logo depois da morte de Jesus, João, né, a história diz isso, seguiu com Maria, mãe de Jesus, para Éfeso. E foram enterrados lá, né? E diz a história. até hoje estão lá, os túmulos, né, estão preservados. João viveu até o final da vida em Éfeso. Ele é o último apóstolo a morrer, morre na velhice, com 100, 101 anos de idade. E ele ali em Éfeso vai ser o grande líder para formar aquelas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que nós conhecemos ali. E João forma em Éfeso uma escola de preparo, de treinamento e capacitação de uma liderança muito importante, que depois da morte dele, essa liderança vai dar continuidade. É o caso de Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que são discípulos do apóstolo João. A própria mãe de Jesus, Maria, tem uma liderança importante em Éfeso. Às vezes a tradição protestante evangélica tem, né, um certo distanciamento de Maria, mas ela foi uma liderança importante, ela viveu 20 anos, por 20 anos em Éfeso, e ela era uma testemunha ocular, uma memória de coisas que ninguém sabia. Então, líderes da igreja, pregadores que queriam saber mais sobre a vida de Jesus, recorriam a ela, conversavam com ela. O próprio Lucas, quando escreve o Evangelho, ele diz assim: antes de escrever, eu fui pesquisar. Exatamente. Fui à procura daqueles que já tinham presenciado, visto, ouvido. Ele pega toda essa tradição oral. E a terceira escola, o terceiro lugar de uma escola apostólica é de Paulo. E aqui, Jorge, tem uma coisa muito interessante. Paulo chega em Éfeso, e o livro de Atos diz que ele passou a pregar numa escola de filosofia chamada Escola de Tirano, que é uma escola de filosofia. Alguns registros não canônicos mencionam que teria existido em Éfeso depois uma escola paulina. Provavelmente eles adquiriram aquele local e transformaram a escola de Tirano numa escola de formação teológica, missionária, onde foram capacitados líderes para o trabalho missionário. Exemplos: Tito, né, Timóteo, Silas, teriam passado por essa escola de formação. Priscila e Áquila devem ter trabalhado também lá, né? A escola paulina teve 3 principais funções. Ela formava pregadores, missionários que eram enviados. Segundo, ela teve um trabalho importante de compilação dos escritos de Paulo, fazer cópias para as igrejas. Então, uma igreja tinha uma carta, mas a outra não. Não tinha. Aquela outra igreja queria uma carta igual. Eles faziam as cópias, enviavam. Ou então uma igreja não tinha carta nenhuma. Então, a escola paulina foi muito importante para preservar os textos paulinos e também fazer as cópias, fazer esse conjunto de textos paulinos circular, esse conjunto circular. E a terceira função da escola foi de resolver as questões teológicas. Era um centro de referência. Surgiu um problema doutrinário teológico numa região, a quem nós vamos recorrer? Nós não temos mais agora o apóstolo, porque eles já morreram. Quem decide? Quem vai decidir? Então eles recorriam à escola paulina, que se torna uma base teológica para orientar, doutrinar, iniciar ali o primeiro processo que vai dar origem ao cânon, como a gente conhece no Novo Testamento. Nossa, quanta coisa, né, Wander? Fantástico. Olha, você deve estar amando. Eu fico imaginando você ouvindo isso daí, você fala, meu Deus, né? Como é bom ter toda essa compreensão histórica. E agora a gente vai espichar brevemente, Wander, um pouquinho mais. Tá. Que é o quê? Essa igreja que, então, vai proclamando o evangelho, as pessoas se convertiam a Jesus, encontravam o Salvador deles. O que acontecia com elas? Essa igreja tinha um processo para formar essas pessoas ou a coisa ia acontecendo assim meio, né? Vamos ver o que vai dar. Importante questão. A igreja, num primeiro momento,
pregava, passou a pregar, e aí as pessoas se convertiam, imediatamente ela batizava. Né? Se a gente pegar o caso do Pentecostes em Atos, lá, né? Enfim, 2, 3 mil pessoas ouvem a pregação, se convertem e já são batizadas. Logo depois do eunuco. Exato. Eunuco com Filipe. Exato. No primeiro momento foi esse o método utilizado. Porém, já no início do século II, a igreja começou a perceber que isso começou a trazer um risco. À medida que o evangelho avançou para as culturas, muito marcadas por crenças, divindades, muitas pessoas acreditavam, aceitavam a fé, mas continuavam trazendo com elas todo esse passado de crenças. O que é normal. Até hoje. Do paganismo. Então a igreja logo percebeu o seguinte: nós vamos ter que primeiro preparar melhor essa pessoa para ela entender o que é a fé, quem é Jesus, que é o reino de Deus, e aí formar melhor. Paulo chega a dizer isso na carta de Coríntios, diz assim: olha, eu sei que vocês estão tomando a ceia aí, participando da ceia do Senhor, sem entender o que significa. Porque eram pessoas que foram convertidas apressadamente, provavelmente, passaram a fazer parte da igreja, mas não estavam entendendo nada do que era aquilo. Então a igreja entendeu que era preciso preparar. E aí inicia-se um processo que a gente conhece como catecumenato, que é um processo de ensino, de formação, que a gente chamaria hoje de discipulado. E nós vamos ter relatos da história, lá pelo século III, como Justo Gonzalez, que é um historiador bem conhecido, ele diz assim: no século III, a igreja passou a exigir 2 anos de preparação e de formação para os futuros batizados, aqueles que iriam se batizar. Era um período de discipulado, de formação cristã, de caráter, de conhecimento, para evitar 2 coisas. A primeira é essa que a gente disse, para que a pessoa não fosse batizada sem entender o que era a fé cristã e continuasse ainda naquele paganismo anterior. E o segundo motivo é que as perseguições começaram a chegar. O Império Romano começou a perseguir. Então os cristãos neófitos na fé, muito novos na fé, durante as perseguições começavam a negar a fé, abandonar e deixar a comunidade. Isso começou a causar um incômodo na igreja. Então foi o seguinte: durante 2 anos ele vai ser bem formado, amadurecer a fé, vai passar pela prova de perseguição, provavelmente. Se ele se mantiver firme, professando a sua fé, ele vai receber o batismo. E o batismo era feito uma vez por ano no século III, no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, bem cedo ao nascer do sol. Um grande ajuntamento, uma grande festa. Né? Muito simbólico, para representar a nova vida. Então vinham os convertidos de vários lugares, se reuniam no mesmo local, e ali eles eram batizados numa grande festa, para depois seguirem para uma refeição comunitária chamada ágape, e em seguida tomavam a ceia eucarística do pão e do vinho. Então, o batismo era uma coisa muito valorizada. Você não vai sendo batizado de qualquer maneira. Você precisa entender o que é o reino de Deus e aí, então, ser batizado. E aí, só fechando, a gente tem na história 2 registros e documentos que são bem importantes para ajudar a igreja a afirmar a sua fé. Um nós chamamos de Didaquê, que é um pequeno manual, que significa ensino. Didaquê foi escrito pelo ano 100, 110, bem no início, ainda da igreja, e ele é um manual de instruções para os primeiros cristãos viverem a fé. Então ele ensina como é que você deve participar da ceia, como é que você deve viver a sua espiritualidade, como é que você vai socorrer o pobre, a viúva, como vai ser a sua vida de oração. Então a igreja tentou minimamente criar uma referência do que significava ser cristão. E um segundo documento importante do ano 150 é o que nós chamamos de credo apostólico, que é um documento de profissão de fé. Toda pessoa que fosse batizada teria que declarar o credo apostólico, que existe até hoje, é usado até hoje pelas igrejas. Até hoje. Então ninguém seria mais batizado se não tivesse plena convicção do credo apostólico, fazendo ali a sua pública profissão de fé. Então foi nesse processo, Wander, que também começam a surgir essas chamadas escolas catequéticas, como por exemplo a de Alexandria, né? Perfeito. Foi como consequência disso, porque à medida que o cristianismo se espalhou muito, ele começou a ser muito questionado também pelas crenças, né, as religiões pagãs, enfim. E aí começa a surgir polêmicas teológicas e doutrinárias. E aí a necessidade de se criarem escolas de formação teológica para debater essas polêmicas, mas também produzir textos de orientação para a igreja. Então as escolas que vão nascer, como é o caso de Alexandria, no Egito, que você citou,
Vamos lembrar que Alexandria é um grande centro de conhecimento do mundo antigo. Uhum. Né? Lá foi feita a tradução da Septuaginta, da literatura hebraica, né, para o grego no mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria chegou a ter 1 milhão de exemplares. Pensou? 1 milhão no mundo antigo. A nossa hoje aqui tem 55 mil, né? E já é grande, né, já Jorge? é grande, Pra imagina teologia, 1 milhão. né? E, então, nasceu lá uma grande biblioteca, nasceram várias escolas de filosofia. Alexandria era um centro de filosofia. Pois bem, o cristianismo chegou lá. E ao chegar, então decidiram também criar escola de teologia para poder dialogar com a filosofia. E aí nascem os chamados pais da igreja, que são mestres, são doutores que vão debater. Isso também vai se espalhar para outras regiões, né? A gente tem a escola também de Antioquia, onde Jerônimo viveu por 30 anos e traduziu a chamada Vulgata, que é a Bíblia para o latim. Durante 30 anos, Jerônimo viveu numa escola em Antioquia, fazendo a tradução. Então a gente percebe que a igreja, à medida que a expansão da fé foi alcançando povos diferentes, ela precisou também responder com a teologia, com os textos, com os escritos, por meio de produção, né, de cartas doutrinárias, teológicas, que eram mandadas para essas igrejas. Vamos lembrar que nós não temos mais os apóstolos. Uhum. Enquanto os apóstolos estavam vivos, eles mandavam as cartas, ou eles iam pessoalmente. Agora quem vai fazer isso são os mestres da igreja, os doutores da igreja. São esses líderes que enviam documentos para resolver questões e polêmicas doutrinárias que estão surgindo. Olha, que processo longo, né, Wander? Muito. Que processo longo. E agora, Wander, se você conseguir, porque eu sei que você tem uma riqueza de detalhes absurda, né? Se você pudesse agora trazer, pelo menos para quem está participando conosco, uma breve síntese desse próximo bloco, que também é um processo formativo para a teologia, que são os mosteiros, as catedrais, e aí chegando nas universidades, né? Quase que se aproximando aqui de nós. Então, se você pudesse dar uma síntese, de como foi esse momento da história formativa e o papel da teologia aí. Legal. Importantíssimo esse capítulo, eu vou tentar resumir aqui. Então, os mosteiros vão surgir no século IV, com a ideia de comunidades que vão para o deserto, vão se isolar para tentar viver intensamente ali a fé. Uhum. E ali eles vão tentar praticar a espiritualidade de uma forma muito intensa. Mas os mosteiros também criaram importantes bibliotecas. Ali existiram monges que foram tradutores, copistas, preservaram a teologia nesses ambientes e que depois vão chegar até nós. Muito do que nós sabemos hoje, desse tempo da história da igreja, vem por esse trabalho feito nos monastérios. Mas também funcionavam como escolas, que atendiam crianças que não podiam ter um professor particular, e ali eram alfabetizados. Os mosteiros também fizeram um trabalho social muito importante, com viúvas, órfãos, desvalidos, doentes. Então, a teologia dos monastérios foi uma teologia integral. Você tem que cuidar do ser humano na sua integralidade, da alma, do espírito, do corpo, das necessidades. Vamos lembrar que Martinho Lutero, que vai surgir na Reforma, mais tarde, como líder, ele foi formado no mosteiro agostiniano, né, que o preparou para ser o grande líder depois que se tornou da Reforma Protestante. Então, os monastérios muito importantes para esse mundo moderno também queria nascer depois. O próprio Francisco de Assis, que pensou numa ideia de mosteiro não mais na clausura, mas ir para a rua, ir para a cidade, levar a teologia para o encontro do povo, das pessoas. Então, são inspirações que vêm dos monastérios. Chegando mais ao contexto moderno, com a aparição das universidades, aqui um outro capítulo muito importante. Né? As primeiras universidades começam a surgir ali nos séculos XII, XIII. Então, universidades como Bolonha, Paris, Oxford na Inglaterra, Salamanca na Espanha. Foram lugares onde vão surgir aqueles que a gente conhece hoje, por exemplo, como pré-reformadores. John Wycliffe vai fazer uma reforma na Inglaterra, preparando o caminho da reforma protestante. Era um professor universitário, dava aula na universidade, produzia teologia a partir da universidade, tinha autoridade para isso. John Hus, na Universidade de Praga. Então, a teologia que começa a ser produzida nas universidades é uma teologia que vai começar a dialogar com esse mundo novo, moderno que está nascendo. E aí, pontuar, para a gente fechar essa questão, duas coisas. O Renascimento e o humanismo são correntes de pensamento que estão circulando nesse mundo moderno e que vão basicamente surgir dentro das universidades. E são ideias que vão trazer a crítica, o questionamento, vão começar a interpelar aqueles dogmas do catolicismo, da cristandade medieval católica,
para dizer assim, olha, essa verdade não é tão absoluta assim. Então se dizia, a Terra é plana igual essa mesa. A doutrina católica ensinava isso. A universidade surge, chega, faz pesquisas, fazem navegações, constatam a esfericidade da Terra e começa a questionar. Então, fechando aqui, a importância das universidades no mundo moderno é que elas se tornaram lugar de questionamento e de dúvida. E aí, para fechar, Lutero é alguém formado também, né, como um líder da reforma dentro da universidade. Ele vai ter contato com o curso de Direito, inicialmente, dentro da universidade. Depois ele vai ser chamado para ser professor de uma universidade, a Universidade de Wittenberg. E ali, com os seus alunos na universidade, ele vai começar a debater os temas mais importantes da Reforma Protestante. As 95 teses de Lutero que a gente conhece lá, de 1517, pregadas na porta da igreja, elas foram elaboradas dentro da Universidade de Wittenberg, na conversa de Lutero com seus alunos. Então, a gente imagina que Lutero sentou e disse assim, eu vou escrever 95 teses. Né? Na verdade, as 95 teses, elas são resultado de 2, 3 anos de estudos, debates, das aulas que Lutero fazia com seus alunos. Compilaram 95, foram lá e afixaram na porta da igreja. Então, de certa forma, também as universidades prepararam, né, esses reformadores para chegar na Reforma Protestante, porque Lutero era um grande, Calvino era um grande humanista. Você falou do Renascimento, do humanismo, ele era um grande humanista. Então, preparam todo um movimento para chegar na Reforma. E aí, como é que é a teologia na Reforma? Pois é, aí tem uma coisa muito importante. Os reformadores, eles valorizaram demais a educação, a formação. Isso é inegável. Inegável. A gente acabou de ver exemplos aqui, né? Lutero nasceu dentro de uma universidade, ele foi professor ali. A Reforma nasceu dentro de uma universidade. E Lutero, logo depois que a Reforma eclodiu, ele criou, inclusive, um projeto de educação assim, revolucionário. Cada templo, uma escola. Vamos né, criar a educação para alfabetizar o povo. Vamos lembrar um dado histórico, Jorge. No século XVI, na época da Reforma, apenas 5% sabiam ler. População de 5% só de alfabetizados. Lutero vai implementar um projeto de educação. Em um século, onde a Reforma chegou, nos países que ela alcançou, não havia mais ninguém analfabeto. A Reforma Protestante, ela alfabetizou 100% dos países e lugares onde ela se estabeleceu. Então, é uma revolução nesse sentido. Calvino, em Genebra, ele vai criar a academia, que vem, né, passou a ser a primeira universidade protestante do mundo, existe até hoje lá, a Universidade de Genebra. Calvino criou ali, dentre os demais cursos, o curso de teologia, para formar pregadores, pastores, missionários, para mandar essa gente para o mundo. O Brasil recebeu missionários enviados por Calvino em 1557, formados lá na universidade, né, hoje de Genebra, mas a Academia de Calvino. Então, são os huguenotes, né? Exato, eles vêm pregar aqui, né, e chegam aqui com estudantes e professores. A gente tem aqui, então, no contexto da Reforma, uma valorização dessa formação teológica. A Universidade, hoje, de Genebra, antes chamada de Academia, ela chegou a formar 900 profissionais que deveriam sair para o mundo, né, para trabalhar e dar o testemunho cristão, na educação, na área da saúde, como pregadores. Então, a ideia de Calvino em Genebra é a ideia de uma integralidade, de uma missão que se faz na integralidade. Educar para você mudar o mundo a partir da fé cristã instrumentalizada pela educação. Nossa, é muita história, gente. É muita história. Eu acho que o certo era até chamar o Wander aqui para fazer uma outra parte com ele, para a gente continuar. Parte 2. Né, Wander, esse nosso bate-papo. Para a gente encerrar, então, Wander, indo para esse nosso último bloco, é claro que aqui agora talvez seria o momento da gente fazer mais um podcast só para isso, né? Mas aí, depois de tudo isso, claro, dando um pulo um pouquinho grande, a gente chega hoje nos nossos seminários, nas instituições teológicas, né? Especialmente hoje com o grande desafio que é a internet, como formar estudante na modalidade EAD, né? Uma formação para a vida. Então, vamos conversar um pouquinho agora, nesse último bloco, né? Sobre essa realidade onde a gente se encontra hoje, né? O que você poderia destacar para nós nessa fase onde a gente se encontra com a teologia, Wander? A gente tem hoje, Jorge, uma possibilidade assim, incrível, né? Para alguém poder fazer teologia.
Nós somos de uma época em que você fazer teologia, você tinha que ir para um seminário, viver lá dentro dele. Eu fui formado num semi-internato durante 4 anos. Quase que um mosteiro, né, Mosteiro. Você teve a sua formação dentro de um seminário também. Foi. Você tinha que se deslocar da sua cidade, partir para outro lugar distante e ali ficar por um tempo da vida. Hoje a gente consegue oferecer isso em diversos lugares do Brasil e do mundo. Aqui na nossa educação à distância, por exemplo, nós temos estudando. Ontem mesmo eu estava dando aula aqui online para gente do Brasil inteiro, tendo aula ao vivo aqui. Então a teologia hoje ela consegue chegar ao grande público, alcançar quem deseja, né, conhecer melhor o que é a fé e o que é a teologia. Outra coisa importante, a gente tem hoje uma teologia que é aberta a todos. Isso é muito importante destacar, fundamental. Wander. Muito importante. Porque ainda tem gente que pensa que teologia é para quem quer ser pastor, que vai ser um missionário na África, em qualquer outro lugar, ou coisa do tipo, né, Wander? Exatamente. Hoje a gente trabalha aqui, tanto é que o nosso slogan já foi citado aqui, preparando vidas. Preparando a igreja, o povo de Deus, as comunidades, quem quer que seja, para atuar nos mais diferentes ministérios da igreja. Nós temos aqui nos nossos estudantes, aqueles que vão exercer o pastoreio, que vão para um campo missionário, que vão fazer um trabalho mais formalizado. Mas a nossa grande maioria aqui é formada por aqueles que querem ser, né, um cristão mais ativo, dentro da sua própria comunidade, para conduzir um grupo familiar, uma célula, poder participar de um projeto social. A teologia hoje, e aqui nós prezamos muito por essa integralidade, que é formar teologicamente para as diversas áreas da vida. E demos exemplos aqui hoje, inclusive, né, dos projetos que estão saindo aqui dos nossos estudantes. Então, eu queria ressaltar isso. Hoje a gente consegue oferecer a formação à distância, né, por meio das mídias, dos recursos. Aqui mesmo a gente está fazendo isso agora aqui, como algo assim que nós não tínhamos até muito pouco tempo atrás. Então é uma oportunidade extremamente valiosa. Agora, tem desafios? Tem. Né, da gente permanecer conectado com a realidade, para que esse mundo virtual não nos separe, mas que a gente construa e consiga criar aproximações, ter professores, tutores, aqueles que caminham com os estudantes durante esse tempo de formação, auxiliando, tirando as dúvidas, ajudando nos estágios e fazendo uma aproximação da igreja. A gente disse aqui há pouco que nós prezamos aqui por uma teologia que se faz junto com a igreja, caminhando com a igreja. Eu acho e penso, Jorge, que a teologia desses últimos, né, dessas décadas mais recentes, e será assim também, para um futuro breve, ela terá que também fazer uma reaproximação da igreja no sentido da gente poder, quem sabe, dar uma aula lá na própria comunidade, né, oferecer o que nós estudamos aqui como capacitação também para as comunidades. E acho que você tem feito muito isso. Você tem viajado pelas igrejas todas aqui, não só na região norte do Paraná, mas pelo Brasil afora, levando a teologia para perto da igreja, até para desconstruir aquela imaginação que você acabou de dizer, né? Aquela ideia, não, a teologia não é para a igreja, não é para a gente. Não, a teologia é para a igreja, a teologia é para o povo de Deus. E eu acho que esse é um caminho que nós vamos ter que fazer cada vez mais. Fazer uma reaproximação, estar perto, caminhando com a igreja, ouvindo a igreja, escutando o que a igreja traz, o que ela precisa, para que a teologia seja relevante para responder essas novas demandas do tempo presente. E eu te diria, Wander, também o caminho contrário. É muito importante fazer, porque você que está nos ouvindo, especialmente agora, quero falar para você que é um pastor ou uma pastora, esse caminho contrário também tem que ser feito. Você trazer a sua igreja para casa da teologia, também no bom sentido, né? Porque nós somos parceiros no reino. Ninguém está competindo com ninguém ou querendo o mal do outro. Muito pelo contrário. Se você tem uma igreja, sua comunidade, que ela tem uma sólida base bíblica e teológica, né? Você só vai ganhar com isso, porque muitas vezes, Wander, nós somos pastores, tá bom, gente? Só para você entender, nós que estamos na igreja pastoreando e focado com tantas dinâmicas e com tantas coisas, uma igreja local, que tem lá 80, 120 pessoas, 150, né, um grupo que seja de pessoas, ela não tem todas as capacidades para formar. Por exemplo, você não tem lá um professor para te dar aula, como o professor Wander está falando aqui agora, sobre a história da igreja, sobre introdução ao Novo Testamento, hermenêutica, como interpretar a Bíblia,
E coisas do tipo. Você não encontra essas pessoas no entorno da sua comunidade para ter uma sólida formação para o seu povo. Então, por que não ser um parceiro de uma instituição teológica, como no caso a FTCA, que já vai te dar isso pronto no bom sentido, né? E aí, então, você fazendo isso, você vai capacitar ainda mais, né, a sua comunidade de fé, não é, Wander? Excelente, ótimo. É isso mesmo, Jorge. Eu acho que é uma caminhada em parceria. Nós somos parte da igreja, extensão da igreja, estamos junto com ela e queremos continuar caminhando, né? A gente tem recebido cada vez mais estudantes. Interessante, Jorge, que tem vindo a família toda, né? Às vezes vem o marido, a mulher, vem os filhos, pensando em teologia para a vida mesmo, para participar. Né? E nós queremos caminhar mesmo com os pastores, com os líderes, né? Fazer teologia em parceria. Muito bom. Bom, Wander, eu quero agora ir para o nosso encerramento, trazer algumas observações e, enquanto isso, você também já vai se preparando, porque eu quero deixar com você uma última palavra sobre o que você diria para uma pessoa hoje para vir estudar aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, o que ela vai encontrar aqui, você já falou algumas coisas, e deixar uma palavra sua do coração, pastoral, aquilo que você quiser deixar. Mas eu quero trazer para você uma palavra de gratidão por você estar aqui conosco, participando desse nosso podcast. Hoje, você ouviu aqui uma trajetória histórica sobre a teologia e a importância da teologia. Percebemos que Deus sempre formou pessoas, fazendo o quê? Por meio de outras pessoas. Olha só, nós vimos aqui que os pais ensinaram seus filhos e devem continuar ensinando, né, Wander, até hoje. Com certeza. Nós vimos que os profetas formaram comunidades, que Jesus, como esse profeta, convocou homens e mulheres, seus discípulos e discípulas, para caminhar com ele, formando-os nessa trajetória naqueles 3 anos. Foi mencionado aqui pelo professor Wander, Priscila e Áquila, que recebem Apolo na sua casa. Paulo formou tantas pessoas como Timóteo, Tito, entre outros, e orientou para que fosse confiado o evangelho às pessoas idôneas, fiéis, que também fossem competentes e capazes para transmitir essa fé para outras pessoas. Vimos também, olha que lindo, que a igreja primitiva, né, preparou pessoas para o batismo, a catequese, nessas escolas que foram existindo, para uma nova maneira de ver a vida e compreender o que estava acontecendo. Monges copiaram, leram e interpretaram textos. Professores debateram nas universidades, como o professor Wander destacou. Reformadores produziram bíblias, catecismos, escolas. Olha que coisa, estamos chegando. Seminários atravessaram séculos formando pessoas para servir a igreja e o reino de Deus. E aí, nesse último momento aqui nosso, a gente conversou um pouquinho que os espaços mudaram. Os métodos ampliaram, novas instituições teológicas nasceram, mas com uma responsabilidade que permanece diante de todos nós. Qual? Transmitir o evangelho, né, com fidelidade e formar pessoas capazes de vivê-la no seu tempo para que também possam transmitir a outros. Então, o grande desafio da educação teológica não consiste apenas em preservar conteúdos do passado. Aqui está um historiador, ele não fez isso conosco aqui hoje. Mas, a partir de todo esse legado, eu diria, Wander, de toda essa vasta e rica herança, ainda queremos ajudar a igreja a compreender e discernir o presente para que possa servir no mundo de hoje esse nome que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, esse é um breve resumo, Wander, que você pode acrescentar aquilo que você quiser. Eu queria muito agradecer a você pela sua presença aqui conosco. Quem sabe vou marcar outros para a gente continuar esse diálogo. Mas agora eu quero franquear a palavra, que você olhe para aquela câmera que ali está, Wander, e diga as suas últimas palavras para as pessoas que estão aqui participando conosco. Isso, eu até anotei algumas coisas aqui, Jorge, que eu gostaria mesmo de fixar e deixar. A primeira delas é que toda pessoa cristã precisa aprender a pensar teologicamente. Por quê? Porque a teologia tem a ver com a nossa vida cotidiana. Quando a gente pensa em lidar com o dinheiro, a teologia nos ajuda a fazer isso, a exercer o poder, a lidar com o sofrimento, educar os filhos,
como trabalhar com honestidade, como participar da cidade, da sociedade, nas mais diferentes profissões. A teologia nos ajuda a pensar tudo isso. Em segundo lugar, a teologia ela é oferecida hoje, como a gente viu aqui, para servirmos melhor as nossas próprias comunidades locais. A teologia pertence à igreja inteira, ela não é só para pastores e missionários. Então, aquelas pessoas que, aquelas que irão para um campo missionário serão pastores mais formalizados. Mas todos nós, todos, podemos conhecer a teologia. Eu digo que a teologia é um curso para a vida. Ela vale a pena por si, porque ela vai trazer respostas que ninguém, nenhum outro campo de conhecimento vai conseguir trazer. As 3 grandes questões que o ser humano fez e faz ao longo de toda a história, né? De onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Essas são as 3 perguntas cruciais da existência humana. A teologia vai nos ajudar a responder essas 3 perguntas. Ela vai dizer de onde nós viemos, vai dizer por que nós estamos aqui e vai dizer para onde também iremos depois dessa passagem por aqui. E, finalmente, eu queria ressaltar que a teologia, ela começou na vida do povo de Deus, como bem dito aqui pelo professor Jorge, e vimos aqui vários exemplos, e é para a vida do povo de Deus que ela precisa retornar. Ela pertence ao povo de Deus, é um legado do povo de Deus. E eu quero, Jorge, então, ao encerrar, mais uma vez te agradecer pelo convite, um prazer ter participado, ter essa conversa aqui com você, com o seu público, com quem nos acompanha. E a FTCA, né, está aqui aguardando por aqueles que desejam conhecer mais essa teologia, e zelamos disso, né? Zelamos com responsabilidade desse legado que chegou até nós por meio do tempo. Prazer, Wander. Que bom ter você aqui conosco, muito bacana. Quero finalizar dizendo para você o seguinte, nós aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana, eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de enfatizar isso para você. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Ou seja, nada do que nós fazemos aqui é para guardar dinheiro, conquistar, coisas do tipo. Nada. Aqui, dinheiro não é a nossa questão. Tanto é que ela é sem fins lucrativos. O nosso grande lucro é você. Investir em você, na sua vida, para que você sirva o reino de Deus mais e melhor capacitado. O grande lucro é ver você sendo formado em teologia e transmitindo aquilo que essa história contada aqui nesse podcast, que é transmitir a fé de geração em geração. Eu sempre fico muito preocupado como serão as próximas gerações. O que vão acontecer com elas? Essa geração que nasce na internet, tecnologizada, elas vão andar com o Senhor? Vão ficar perto do reino de Deus? Ou vão se afastar progressivamente cada vez mais? No último censo, realizado no Brasil em 2022, revelou um grande crescimento. E foi, percentualmente falando, o maior crescimento, que é o sem religião. Das pessoas que não querem mais a mediação religiosa, que não querem saber da religião e que muitas, inclusive, estão se afastando da igreja, que não é a mesma coisa, que são os desigrejados. Isso preocupa muito a gente. Eu acho que deveria preocupar você como um pai, como um filho, como um pastor, como um discípulo e discípula de Jesus Cristo de Nazaré. Como nós transmitiremos a fé de geração em geração? E eu vou dizer para você, com toda a convicção da minha alma, a teologia tem, Wander, um papel fundamental nesse processo. Sem a teologia, nós não iremos tão longe. Então, fica um desafio para você. Venha estudar teologia. Não é para ter um diploma e colocar na parede em qualquer lugar. Claro, vão receber um diploma, mas vem estudar teologia porque a nossa grande preocupação aqui é fazer o que fez o povo de Deus, é transmitir a fé para aquilo que Deus mesmo pediu. Sejamos obedientes e sensíveis ao que Deus nos pediu. Eu quero que o meu nome seja lembrado de geração em geração. E a teologia só ajuda. Em nada ela atrapalha a fazer isso. Não é isso, Wander? É isso, Jorge. Você resumiu muito bem tudo isso. E nós temos aqui na FTCA, eu queria deixar isso também ressaltado, né?
um grupo, uma equipe que dedicou a vida para se preparar nas mais diferentes áreas. Como você. Não é? No caso da história, da teologia bíblica, né? Teologia sistemática, no estudo das escrituras, na missiologia. Então, é um quadro extremamente qualificado, preparado para poder lidar com essas novas realidades que estão chegando. E o nosso mestrado, nós temos programas, além da graduação, também pós-graduação. Para quem já tem graduação, quem sabe alguém que está nos acompanhando, já tem graduação em outra área. Cursos livres. A teologia é para esses também. Né? Aí. Nós temos aqui profissionais, médicos, professores, educadores, enfim, gente das mais diferentes profissões fazendo teologia conosco, também na pós-graduação. É isso aí. Eu quero também agradecer toda a nossa equipe que está aqui, né, nos ajudando a fazer isso, porque muitas vezes essas pessoas não são lembradas, né? Então quero agradecer aí ao Daniel, que está aqui conosco, e quero louvar a Deus pela vida da nossa equipe, porque sem isso a gente não conseguiria chegar, né, até você, o Giovanni, que o tempo todo também está aqui conosco. Muito obrigado pela nossa equipe. E a você que ficou conosco, muito obrigado pela sua participação. Quero só te pedir um último favor. Se você foi abençoado, abençoada, entendeu esse podcast, compreendeu melhor, né, Wander, o papel e o lugar da teologia desde o Antigo Testamento chegando até hoje, por favor, faça só uma coisa, e essa é a mais fácil de todas, diante de todo o cenário que nós temos aqui para produzir isso. Um clique e você envia isso para alguém e faz com que esse podcast chegue a milhares de pessoas para que elas entendam e valorizem a teologia. Você pode fazer isso? Eu espero que sim. Conto com você. Muito obrigado. Até o nosso próximo Teologia para a Vida, FTCA Cast. Deus abençoe você e venha estudar teologia aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Um beijo no coração.